Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que descobre o porquê. Aqui, olha, a gente vê ali Coco Babaçu, da Floresta dos Cocais, considerada aí a vaca verde por algumas comunidades no Maranhão, porque de tudo se aproveita. O caule para fazer casas, o coco, que é a maior renda da população mais humilde, a palha também para cobrir casas. O seu caule também é um bom adubo. Então essa aqui é uma floresta linda. Olha só, a carnaúba, né? Ela tem uma cera na sua folhagem. Meu pai, quando criança, tirava a cera. Hoje essa cera é utilizada no cosmético, na indústria, não só de cosmético, mas também indústrias eletrônicas. No mundo só existe coco babaçu aqui da Amazônia até Rio Grande do Norte. Está sofrendo aí um desmatamento desenfreado. A produção de soja, a produção de leguminosas, outras, feijão, também de milho, aqui nessa região. Nesses últimos 4 anos, a coisa foi acelerada, né? Pelos motivos que a maioria conhece. Aqui, você está dando para ver, a soja, né? Ela é uma planta originada da Ásia, da China. Já se cultivava esse vegetal bem antes de Cristo. Ela já servia como moeda naquela época e hoje mais do que nunca, né? Nós somos o maior produtor de soja. A que preço? Só o futuro vai nos dizer, né? A soja tem alguns problemas, porque você vai trocar raízes, caules gigantes, né? A biodiversidade, olha aí, ó, a quantidade de vegetais diferentes que você tem sendo trocado por uma só monocultura, né? Você imagina como é que vai ficar a fauna desse local? Vão comer o quê? E essa floresta, ela regula o clima, não só no Maranhão, mas também no país, né? E consequentemente no mundo. Chão ao céu aberto, aqui no Maranhão tem muito, no Brasil tem muito. Os municípios já recebem dinheiro para aterros sanitários, tirar
esses lixões a céu aberto, mas ou o projeto que não é feito, ou é o dinheiro que é desviado, mas isso aqui já não era mais para existir no Brasil, né? Então, isso aqui é um local onde a doença prolifera. No verão acontece uma praga de mosca, de insetos, e a doença aparece, né? Então isso aqui é negligência mesmo de... Às vezes não é nem falta de dinheiro, é falta de intelecto, de informação dos prefeitos para fazer um projeto. O dinheiro ele não vinha da prefeitura, o dinheiro vinha da nação. Então não saía nem dos cofres da prefeitura. Entretanto, o que a gente vê é isso aí. São prefeitos que têm os seus direcionamentos na sua administração, mas ainda não passa esse direcionamento pela questão da limpeza pública dessa forma. Então eles tiram do centro urbano e jogam a céu aberto assim. Região sul do Piauí, onde a quantidade de água subterrânea é impressionante. Cobre uma área do tamanho de alguns países. E vamos ver como é que essa água ela é utilizada. O que você está vendo aí é a utilidade desse manancial. É isso aí. 2 poços jorrando. A mais de, acredito que tem mais de 5 metros o menor e 7 metros o maior. E o tempo todo, e todo o tempo, dura mais de 30 anos dessa forma. Jorrava 50 metros de altura aqui no cerrado, bem no meio do cerrado. Ali mais abaixo tem o rio Gurgueia, né? Ali naquela área ali, floresta ali. Então hoje ele disse aqui que está com 25, né? Esse menor está com 15 e aquele maior está com 25. E serve para isso aí. Aqui, 39,9. Isso aqui é o corredor da soja. Já tem um dia de 600, 700 quilômetros que eu estou dentro desse corredor. No Matopiba, Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Não necessariamente nessa mesma ordem, né? E aqui eu estou na Bahia. Estou na região aqui de Luiz Carlos Magalhães. E é soja a perder de vista. Toda essa vegetação que vocês estão vendo é soja. Já vejo aqui em vários locais por onde eu passei verdadeiras cicatrizes gigantes na terra, feita não pela chuva. A chuva sempre caiu aqui,
mas feita pela nossa ação, desenfreada, sem organização para conservar, deixando só uma fileirazinha, quando muito, de matéria nativa, material nativo. Eu estou aqui mais ou menos uns 150 quilômetros de uma cidade chamada Medianeiro. E aí, por felicidade dessa viagem, eu encontrei uma, vamos dizer assim, uma história viva da soja no nosso país. Que é esse senhor simpático aqui, o senhor Oswaldo. Obrigado. O senhor Oswaldo Reinaldo. Então ele é vendedor, ele foi vendedor desde a década de 70 de soja. De soja. Não é, senhor Oswaldo? Então ele estava me contando que a soja que ele trabalhava era uma soja americana. Era procedente, a semente era dos Estados Unidos, era plantada no Rio Grande do Sul, e de lá a gente pegava o subproduto para venda no sul do Brasil. E aí começou a expandir para o centro-oeste na época. Na época, eu comecei por Carazinho, no Rio Grande do Sul. E ali foi abrindo o círculo, Passo Fundo, Não Me Toque, Santa Bárbara, né? Erechim. E foi crescendo, e eu passei a vender no norte do Paraná. Depois, por volta de 76, já estava infiltrando no Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, Ponta Porã. Como foi a história do Matopiba na sua vida? Do Matopiba? Quando foi o ano? Em 82, eu estava em Campina Grande, na Paraíba, a fim de fazer uma cobrança, e eu vi um anúncio no jornal que ia ser inaugurado a 020. E eu saí então de Campina Grande pelo Cerrado, procurando o caminho, abrindo porteiras de arame, e vim sair em Formosa do Rio Preto, que dava acesso a Barreiras. E ali estava passando a 020, era a inauguração. E passando por aquela região então, eu me encantei com a planície, com a Chapada da Bahia ali, né? E passei a frequentar. Meus patrões compraram uma área lá por indicação minha, e o pessoal começou a abrir as áreas ali adjacentes na Bahia, mas divisa com o Tocantins, com Goiás antigamente, porque não era dividido ainda. Que ano foi isso? Em 87 saiu a divisão do Goiás, né? E criou-se o Tocantins. Então, aí passou Tocantins divisa com a Bahia. Então essas terras começaram a ser vendidas no início da década de 80. Exatamente, 81 valia pra gente que já vinculava a terra à soja, ela valia um saco e meio, no máximo 2 sacos de soja por hectare. Eu levei várias pessoas da minha cidade e região para lá, que viram, gostaram e investiram. Eduardo Magalhães não na existia, época. era só um posto chamado Mimoso na época. Um posto, era o único posto de Rosário Oeste até Barreiras, era o único posto na beira da rodovia. E aquilo tudo era cerrado fechado? Tudo cerrado fechado. Cerrado fechado. A rodovia cortou, era cerrado puro. Quer dizer que em 40 anos... Em 40 anos deu aquele salto que você vê passando por lá, você olha o que dá no horizonte, soja. É soja. E agora já estão trabalhando em cima de uma variedade de trigo para o cerrado. Se for aprovada, nossa vida, aquelas terras vão subir mais ainda. Porque até agora plantava-se uma safra só. Porque a soja é possível fazer com o trigo 2 safras. Tira uma, planta outra. Porque o trigo precisa de muito menos umidade do que a soja. E o senhor que trabalhou diretamente nesse pioneirismo da soja no país, o que o senhor está vendo da parte econômica e da parte ecológica? O que o senhor acompanha? Qual é a sua leitura? Economicamente, eu acho que está sendo muito bom no momento, né? Está dando um salto, o salto já foi dado, mas ele ainda não aterrissou, ele continua no ar. Tem coisas para crescer ainda, né? Agora, quanto ao meio ambiente, queira ou não, tem as consequências, né, desse monopólio, vamos dizer, de plantio de soja. Só que aos poucos institutos coisa e tal estão trabalhando e o nosso agricultor está se conscientizando. Porque a terra do Cerrado é uma terra mais fraca, é uma terra mais leve, ela tem bastante areia. Sim. Então, qualquer declivezinho pequeno, num excesso de chuva, ela dá uma erosão danada. Uma infinidade de pastagem degradada no centro-oeste do Brasil.
Mato Grosso, Pará, sul do Pará principalmente, o sul do Amazonas já está começando, Rondônia. O governo dava 200 hectares na década de 70, com a obrigação do cara abrir 70% em 2 anos. Então ele incentivava o desmatamento. Seu Oswaldo, a gente quer agradecer ao seu Oswaldo, a Oi, participação no nosso documentário. Foi realmente um achado. E, seu Oswaldo, gostaria de falar alguma coisa para os nossos alunos? Olha, o que eu posso dizer, pela pouca experiência que eu tenho, se alguém de vocês que são alunos pretenderem investir em agricultura, no ritmo que vai indo, não tem dúvida, o mundo está aumentando a população e cada vez a exportação será maior. Eu acho que caiu o preço, não cai mais. Ela manteve uns 40 anos na faixa de 10 a 11 dólares uma saca de 60 quilos e hoje ela está em 30 até 35 dólares no saco. Isso aí, Então é um bom negócio. isso aí aconteceu depois que a China passou a comprar direto do Brasil. Enquanto o Brasil vendia direto para os Estados Unidos, era 10. Em 77 deu 13 dólares. Foi o único ano na época que deu 13. Senão era 10, 11 dólares. Então o senhor diria para os nossos alunos que ainda vale a pena e vale a pena investir no agronegócio. Vale, com certeza, com certeza. Mas tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, assim como a pecuária também. O boi está na mesma proporção. Hoje ele está um pouquinho defasado em relação ao soja. Olha aqui, ó. Obrigado, seu Oswaldo, pela participação. Pois não, eu que agradeço, o Wellington, né? É isso. Um abraço em todos os seus alunos, apesar de eu não os conhecerem, né? Estou aqui na frente do cemitério em Uberaba, onde o corpo do Chico foi sepultado. Então aqui nós estamos no túmulo do Chico, em Uberaba, tá? Então nasceu no dia 2/4 de 1910 e morre 30/6/2002. Esse aí eu sei, esse aí eu lembro. Foi no dia que o Brasil foi campeão. Foi o único brasileiro que foi indicado na década de 80 ao Nobel da Paz, né? Eu acho que foi o único brasileiro que foi indicado para isso. Então aqui está uma homenagem ao grande brasileiro Chico, né? Entre outras coisas. Isso aí. Olha que igreja bonita. Aqui em Uberaba. Linda. Toda na pedra. Essa igreja é de 1899. Aquele arco lá, esse arcozinho aqui, ele é gótico. É facilmente reconhecível. Está lá na igreja de Notre Dame. Muitos deles, né? Esse arcozinho que a gente vê aqui também, ó, é neogótico. Tá? Então, muito bonita, tem muita história essa igreja. Sou o Frei Gregório, noviço da Ordem dos Pregadores, conhecidos como dominicanos. E a gente está aqui na paróquia São Domingos, em Uberaba, e vou contar um pouco a história dos vitrais que temos aqui na nossa paróquia. Então, esses 3 vitrais do fundo vieram todos da França, e também os da lateral vieram originalmente, só que eles foram quebrados. Eles eram todos iguais aos do fundo, só que eles foram quebrados numa tempestade e foi necessário fazer a troca posteriormente. Então, esses que estão aqui nas laterais são daqui do Brasil mesmo. E no restante da paróquia nós temos outros vitrais com imagens que também vieram da França. Você sabe o ano, Bruno? Do que? Dos vitrais? Sim, quando vier. Não sei, mas acho que veio junto com quando foi construída a igreja, no início do século XX. Então veio tudo da França, esses vitrais originais. Tá. E ela foi construída pelos frades dominicanos que vieram da França. Eles chegaram aqui em Uberaba em 1881. É uma ordem particular, é dentro da igreja tem os franciscanos e tem os dominicanos. É um né? carisma diferente. Os franciscanos se dedicam aos pobres, né? Nós nos dedicamos à pregação do evangelho majoritariamente.
Eu estou aqui no museu, que fica mais ou menos uns 20 quilômetros de Uberaba, Museu de Periópolis, tá? Museu dos dinossauros. Então eu estou com o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, né? E o Luiz Fernando vai dar uma palhinha para a gente aqui sobre o que foi encontrado nessa região, né? Ele é o biólogo? Isso, o tá? biólogo. Responsável. Isso. Tá? Aqui vocês estão vendo uma réplica do Uberaba Titã Ribeiroi, né, o maior dinossauro já encontrado no Brasil. Essa réplica no tamanho, não está no tamanho que ele chegaria, está 17 metros de comprimento, cerca de 4 metros de altura. No tamanho que ele chegaria a mais de 27 metros de comprimento. Foi encontrado 198 fósseis, né, dessa espécie, incluindo 3 dinossauros. Vamos imaginar o pai, a mãe e um filhote. Os fósseis verdadeiros estão próximos a ele no chão. Os outros fósseis ficam guardados numa coleção que o museu tem, incluindo o crânio não foi encontrado. Esse crânio foi projetado de acordo com os achados que foram dentro e fora do Brasil, o mais aproximado possível. Interessante que ele não tem as falanges, né, não tem a parte dos dedos, era característica da espécie pelo motivo de peso dele, resistência, né, porque ele se defendia com as patas dianteiras. Aqui vocês estão vendo também um sedimento, né, da onde ele foi encontrado, riquíssimo em calcário, por isso que a coloração é o branco, né, o branco original. Se esse sedimento fosse avermelhado, o fóssil também seria mais de uma coloração mais escura, não ia predominar essa coloração original dele. Seguindo aqui algumas réplicas, né, que o museu já está colocando de outras partes do Brasil. Esse aqui é um tapejara, era um voador, né, nem dinossauro nem ave, encontrado aí na região do Nordeste. O fóssil original está lá. Aqui eles montaram a réplica para chegar o mais próximo possível do fóssil original. Aqui já tem um crânio de um carnotauro encontrado na Argentina, né, que tem um paleontólogo lá também que faz parte do museu aqui. De acordo com os fósseis que são encontrados lá, eles vão colocando as réplicas aqui. O abelisauro também já é encontrado na nossa região. Ele era um terópode, né? Vocês podem perceber que tem anomalia corporal, a parte dos pequenos braços. Ele seria o maior caçador da região pelo tamanho e peso. Ele chegaria a 4 toneladas, cerca de 3 metros de altura. O abelisauro foi dado esse nome porque os primeiros fósseis encontrados foi um senhor chamado Abel. Coloração a gente não pode falar porque a gente no fóssil não vê coloração da textura da pele, né? Então essa é uma coloração imaginária, dada pelo paleontólogo responsável. Aqui tem alguns fósseis originais, os outros estão guardados na coleção do museu para estudos, né? Porque vem cientistas do mundo todo aqui para fazer esses estudos. Aqui eles colocaram uma representação de um bípede que foi encontrado na Argentina também, próximo a uma siriema. Essa siriema morreu aqui próximo. Eles colocaram próximos um do outro para fazer a comparação, porque a evolução dos dinossauros bípedes menores são as nossas aves modernas. Então eles colocaram ali a parte do esqueleto, morfologia esquelética, né, para o pessoal estar analisando comparações. Aqui um crocodilo de 80 milhões de anos, encontrado em Campina Verde, é uma réplica, né, de acordo com os fósseis originais que estão do lado aqui. Eles tentaram chegar o mais próximo possível como ele seria em vida, né? Vocês podem notar aí que a parte dos caninos atravessa a mandíbula, né? Uma característica diferente dessa espécie de crocodilo. Aqui são os fósseis originais. O crânio está exposto aí também. Não foi retirado totalmente da rocha, porque o risco de fragmentação é muito grande. Então eles preferiram deixar incrustado ainda, né? Para estudos. Atrás tem alguns fósseis que foram encontrados dentro da cidade de Uberaba na construção de um novo shopping. De um titanossauro também, mas porém vai passar por vários estudos dentro de laboratório. Aqui um pedaço de uma vértebra também do Megaraptor, parente mais próximo dos Velociraptors. É um pequeno fragmento, mas porém em outras partes do Brasil foi encontrado outros fósseis, né, mais completos, e deu para chegar como ele seria em vida. Não somente dentro do Brasil, mas fora do Brasil também foram encontrados vários fósseis. Então montando ele aqui o mais próximo possível de como ele seria, né, a característica física dele. Coloração novamente a gente não pode falar porque a gente não encontra a característica de coloração, né, nos fósseis. Logo à frente aqui um outro crocodilo, porém esse é bem menor.
Foi dado o nome aí de caipira sulcus, foi também encontrado em Campina Verde. A coloração do fóssil ele é mais escuro pela parte de sedimentação, que é mais avermelhada. A característica desse crocodilo aqui, ele se alimentava mais de plantas, né? Então ele deu uma modificada aí na parte de evolução, pelo tamanho dele. Aqui é uma réplica do primeiro fóssil encontrado no mundo, né, em 1830. Foi encontrado vários fragmentos aí na Rússia. Então eles tentaram montar aqui em questão de fóssil. Era para fazer uma mini escavação, não deu certo, ficou só exposto mesmo a característica do fóssil. Aqui logo à frente é a preguiça gigante, né? Ela chegaria a 5 metros de altura, né? Cerca de 3, 4 toneladas. O nome dela científica era Motherium laurillardi. Não foi encontrado aqui em Peirópolis, mas na região em si, Uberaba, Araxá, em outras cidades foram encontrados vários fósseis. Então foi montada a réplica dela aqui, mostrando característica. Não é da época dos dinossauros, né? A datação dela é de 11 mil anos. A característica dos fósseis aqui é de 65 a 80 milhões de anos. Então aqui está exposto a réplica dela. A linhagem dela que seria hoje era o tamanduá-bandeira, que tem aqui do lado, né? Um que morreu na rodovia, mostrando para vocês características, né? Que chegam o mais próximo possível aí de parte evolutiva. Bom, essa é a segunda parte do museu, né? Vocês deram um apanhado geral aí, a gente falou um pouquinho. Aqui estamos dentro, passando por uma área de Mata Atlântica. Mata fechada, bonita. O que sobrou dela. Aí estamos vendo nessa rodovia aqui, que liga São Paulo ao Paraná. Ainda sobrou muito porque a soja não chegou nessa área. Porque para você plantar soja você precisa de um plano, né? Uma área plana para maquinária. E aqui é muito acidentado. Isso aqui está se salvando por causa disso, por causa da geografia do lugar. Porque senão acredito que já tinham transformado tudo isso aqui em soja. Olha lá, ó, ali fica difícil para você plantar soja em cima de um morro daquele. Então ele conseguiu preservar a flora e com certeza a fauna por causa disso. Oba! Parei aqui próximo da fronteira do Paraná com São Paulo. E o que me chamou a atenção aqui foi esses cortes aqui para coleta de seiva. Uma seiva, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ela é meio que grudenta. Mas muito, muito agradável ao cheiro. Tem um cheiro muito agradável. E aqui eles fazem essa coleta, né? Fizeram essa plantação aqui. É de um pinheiro típico da região. Eu sou a Paula, sou oceanóloga, formada aqui na Universidade Federal do Rio Grande, mestre em gerenciamento costeiro e doutoranda do Programa de Educação Ambiental aqui da FURG também, e coordeno o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, o CRAM da FURG, que fica aqui dentro do Museu Oceanográfico do Rio Grande, também pertencente à universidade. O Museu Oceanográfico ele é um local que tem uma coleção de conchas, de moluscos, que é uma das maiores coleções de malacologia da América Latina, né? O professor Eliezer de Carvalho Rios, que era um engenheiro químico e que foi o fundador do Museu Oceanográfico, ele era um malacólogo, era um sujeito que estudava os moluscos. Então ele fez um grande acervo que está na exposição aqui do Museu Oceanográfico e que também tem uma coleção científica de conchas, né, que fez com que o museu tivesse essa notoriedade pela sua coleção. Mas não é só isso, né? O Museu Oceanográfico
ele tem também toda uma exposição que contempla as diferentes formas de vida no ambiente marinho e costeiro. Hoje ele faz parte de um complexo de museus, né, que compreende o Museu Sonográfico, o Museu Antártico, que é uma réplica da Estação Comandante Ferraz, que é a Estação Antártica Brasileira, que no ano de 2010 pegou fogo e hoje foi construída uma nova configuração da estação, né, que também pode ser observada aqui no Museu Antártico, essa nova configuração da estação brasileira na Antártica. Tem também o Ecomuseu da Ilha da Pólvora, que fica aqui à nossa frente, né? Depois o professor vai mostrar, fica lá do outro lado, que é um museu que tem passarelas e mirantes e que pode passar sobre uma vegetação que é o marisma, é um ecossistema que nós temos aqui no sul do Brasil, que ele tem o mesmo valor ecológico dos manguezais que vocês têm aí no norte e nordeste do país. Então, de Santa Catarina em direção ao sul, nós não temos mais os manguezais, mas sim a presença de marismas, que são esses ecossistemas que vivem nessa região aí próxima ao ambiente, essa região de transição, né, do ambiente de água doce para o ambiente marinho. Aqui a gente está às margens do estuário da Lagoa dos Patos. Nós temos uma lagoa que também é uma das maiores da América do Sul em extensão, né, que vem desde lá de Porto Alegre e que desemboca aqui em Rio Grande no mar. Então aqui no mar ela encontra o oceano, né, e configura esse ambiente estuarino, que é o que temos aqui na nossa frente, esse ambiente de transição, esse ambiente que tem a entrada de água salgada e a vazão da água doce para o mar, que caracteriza aqui a nossa região. E aí nós temos também o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, que é bem onde nós estamos, que a gente está conseguindo ver alguns pinguins, né? Que é esse local que recebe animais marinhos e costeiros debilitados, que precisam de resgate, que precisam de cuidado e que são trazidos aqui para o centro, são tratados, recuperados e assim que receberem alta voltam para a vida livre. Então nós atendemos aqui aves, mamíferos e tartarugas marinhos que encalham nas nossas praias, principalmente em decorrência da interação com a atividade humana. Então animais que sofrem com a ingestão de lixo, com a interação com a atividade pesqueira, que ficam intoxicados pela presença da contaminação do ambiente marinho e costeiro. Então esses animais eles são vítimas da degradação do ambiente onde eles vivem e que encalham ainda com vida e podem ser resgatados e receberem uma nova chance de se recuperar e seguir a vida normalmente, né, cumprindo seu ciclo biológico natural. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui na reserva do Taim, ecológica do Taim, na verdade, tá? Que é o ICMBio, Instituto Chico Mendes, antigo IBAMA, tá? Aqui a gente está no museu, a gente tem uns animais aqui. Todos os animais que tem aqui já tiveram aqui ou estão aqui ainda, como a capivara, que é nosso banhado, o tatu, a tartaruga tigre d'água, o lagarto, o carcará, que é mais conhecido por carancho, tem sorro, tem cruzeira. Os animais daqui. Aqui é um barco das prisões que nossos fiscais aqui, eles prendem de pescadores ilegais, como tem rede aqui, ó, as malhas que são curtas, né? Aqui é um pouco do nosso trabalho aqui, ó, na reserva do Taim, a cultura nossa aqui, o pessoal fazendo fiscalização, o pessoal aqui na Praia da Capilha, que é aqui perto, e nossos banhados aqui. Um pouco para vocês conhecer um pouco da história do Taim. Aqui tem mais um pouco, aqui mesmo tem umas nossas chamada cruzeira, né? Aqui a gente é conhecido por cruzeira, tá? Estão aqui, que é a cabeça de animais aqui de uma tartaruga do oceano, cabeça de capivara, ratão, leão marinho, capivara novamente. Aqui, ó, outra vez nossos banhados que mostra muito. Aqui a partir de 100 metros aqui, à direita já vão ver os banhados que tem aqui. Aqui pato cisne, com seus filhotes, ratão, tartaruga tigre d'água, flamingo, pato cisne.
vegetação. Aqui é a vegetação, área de mata, né? Temos muito aqui que é muito bonita. Os campos aqui bem verdejos. Tem umas dunas, tem a nossa aqui que fica nas lagoas, que é o oceano lá atrás, que fica uma base nossa, a base costeira, que é o oceano, que é onde dá o Oceano Atlântico lá. Aqui é os diversos nossos animais. Isso aqui é encontrado lá na nossa outra base, na costeira lá, que é no oceano que vem. Isso aqui são partes de baleia, tá? Ossos de baleia. Aqui é um projeto que o pessoal fez, que é do nosso banhado aqui, é o pato capororoca, que é o pato armin chamado, e o pato cisne, cabeça preta, que tem bastante aqui, as garças no banhado, os quero-quero, ovo de avestruz. Aqui é um pouco dos animais, como se formou o Taim, tá? E aqui as tribos que tinham à nossa direita, as tribos que tinham antigamente aqui, os tribos índios, o Guarani, os Minuanos, os Charruas, tinha várias tribos aqui de índios aqui, tá? Aqui é um pouco das nossas pedras, pessoal. Eu não vou explicar para vocês porque não faz pouco tempo que trouxeram essas pedras para aqui, mas era tudo daqui. Essas pedras foram achadas nos nossos banhados Taim aqui, tá? Aí tem um pouco que explica aqui, se a câmera pegar, tá? É tudo indígena aqui, o pessoal que fazia fogo, os índios na época, tá? Esses animais também tinham aqui à direita, que é um fóssil de preguiça gigante, tá? Esse daqui, tô me falhando a memória como não tem mais o nome dele, mas isso aqui tudo tinha esses animais aqui. Aqui o tigre, o sabre, o macriênias, o toxodontes que tinha aqui, e esse daqui é o mastodontes, que já teve aqui também, né? Tudo já teve aqui, tá? Pessoal, queria agradecer, tá? Não sei onde vai parar esse nosso vídeo, né? Que é o professor, qual é o seu nome mesmo? Wellington. Professor Wellington aqui da Universidade de vocês, do Instituto Federal, tá? O meu nome é Jardel, foi um prazer fazer esse vídeo para vocês aqui. Olha só, olha a quantidade de capivara que nós temos. Eles colocaram essa grade aqui para proteger os animais. Mesmo assim, eles disseram aqui que tem muito caçador, vem abater os animais. Olha as capivaras, uma área muito grande aqui de preservação ambiental. Um dos marcos da nossa viagem eu acabei de atingir. Estou aqui no Chuí, no sul do nosso país. Então agora é fazer a aduana e entrar no Uruguai e vamos ver no que dá. Aqui próximo da colônia de Sacramento, vamos dar uma olhada nesse museu, né? Ele começou a juntar dinheiro para comprar mais, foi fazendo intercâmbio com amigos, recebeu de presente e hoje tem mais de 46 mil chaveiros, todos diferentes, não tem chaveiro repetido, tem de todas as partes do mundo e essa coleção daqui tem um recorde Guinness. Aqui tem parche,
da coleção, mas lá na frente vão ver que tem muitos chaveiros mais. Ainda é vivo ou não? É, ele é vivo, tem 76 anos e faz 67 anos que ele coleciona. É uma vida inteira. Como é o nome dele? Emílio Arenas. Bem, agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre essa coleção. E ela nasceu um ano depois que ele começou a colecionar os chaveiros, ou seja, quando ele tinha 11 anos de idade, era muito pequeno ainda. E na escola a professora deu para ele um lápis que ele decidiu guardar e começar também essa grande coleção. O lápis que deu a professora para ele é esse daqui. Esse foi o primeiro. E a partir daí fez o mesmo, foi juntando dinheiro para comprar, recebeu de presente. E hoje tem mais de 24 mil. E essa coleção daqui tem 6 recordes Guinness. Atualmente está no livro Guinness como a coleção mais grande do mundo. Aqui tem o lápis mais grande do museu, que tem mais de 1,5 metro de comprimento. Lá tem uma coleção de apontadores. E aqui, especialmente para vocês, não podia faltar, tem o lapisinho de tu lá em cima. Aqui podem ver também que tem uma coleção com os estados do Brasil. Esse aqui com os santinhos, né? Sim, aqui desse lado tem muitos mais chaveiros. Lá em cima tem parte da coleção de caixinhas de fósforo. São geleias para degustação, melhor ainda, 0,800, né? Ó, ó. Porra. Deus me livre. Esse deu ruim, hein? Vamos ver esse aqui de cenoura. Forte. Uma característica que eu estou vendo aqui na organização desse país, o uruguaio, é que nós poderíamos muito bem imitá-los, né? Ao invés de colocar nomes de políticos e sacerdotes em pontes, avenidas, colégios e outros, como praça, nós poderíamos muito bem colocar números, né? Principalmente em colégios, que é um local onde a gente ensina a justiça e o equilíbrio além da educação. Por que não colocar números? A colônia de Sacramento está para séculos passados como o Estreito de Omã, lá no Golfo Pérsico, está para os nossos dias, né? O que vocês estão vendo aqui é o rio, que hoje é conhecido como Rio da Prata. Há séculos passados foi encontrado aqui um metal que era muito importante para a Europa da época, que era a prata. Então isso aqui virou um motivo de guerra, uma área de batalha. Então era a Espanha de um lado, que era uma potência, e Portugal do outro, pela prata. Então quando eles chegaram aqui, eles colocaram o nome desse local, esse rio, de Rio da Prata, que era uma forma de escoar a prata do continente, que vinha de outros países, não necessariamente produzida aqui. E aqui virou um local de batalhas navais, batalha interna, pelo domínio dessa região, né? O domínio da colônia de Sacramento. Ora estava no domínio da Espanha, ora nas mãos dos portugueses. E aí nós temos
essa arquitetura meio que lusitana e hispânica não é à toa não, tá? Então o que me trouxe aqui, colocar o uruguaio na expedição, foi exatamente esse local, porque a gente fala muito de prata, nós falamos de petróleo, e essa região aqui foi muito importante para nosso desenvolvimento, tá? Assim como o petróleo hoje é. Então tá aí, o Rio da Prata. E no uruguaio, Colônia de Sacramento. Muito importante também na formação do Rio Grande do Sul, né? E depois da Colônia de Sacramento nós temos a formação de Montevidéu. E o enriquecimento também, a prata enriqueceu muito também Buenos Aires, né? A Argentina. YPF, ela é a Petrobras deles aqui. Então o petróleo é subsidiado pelo governo, parte dele é pago pelo governo, então por isso é que a gasolina aqui ela é mais barata. Bahia Blanca é uma cidade litorânea aqui da Argentina e ela é muito importante para a ciência, tá? A teoria da evolução tem a sua contribuição nessa região. Há 191 anos atrás, um pesquisador de 22 anos sai do porto da Inglaterra e vem aportar aqui no seu navio HMS Beagle. O nome dele era Charles Darwin, filho de aristocratas ingleses e que resolveu estudar nessa região aqui os fósseis encontrados. Então é muito interessante a história de Charles Darwin em relação à ciência. Um livro que eu recomendo, que é A Origem das Espécies, de Charles Darwin, onde ele mostra essa relação que existe entre uma espécie e outra na escala evolutiva. E uma das contribuições foi feita aqui, a mais ou menos uns 600 quilômetros de Buenos Aires. Então tá aqui, estou passando para registrar para vocês e contar essa pequena historinha da ciência que até hoje reflete nos nossos dias com consequências, né? Por exemplo, o DNA, quando você quer fazer uma teste de paternidade ou de maternidade, tem um link com Charles Darwin. Não é muito direto, mas também tem. Mas é mais
também para explicar de onde nós viemos, como foi que nós chegamos, como foi que os primatas foram formados, a linhagem e observação. Charles Darwin nunca falou que nós somos descendentes de macacos, tá? Então vamos acabar com essa questão aí, esse mito da população, dizer que Charles Darwin disse um dia em algum livro que nós somos descendentes de macaco, tá? Nesse porto onde Charles Darwin provavelmente desceu no navio, agora hoje nós temos um local onde há contenção de sementes. E o nome Beagle da minha moto vem exatamente do navio de Charles Darwin, uma homenagem que eu fiz para ele, né? E também o dia que eu saí de casa foi exatamente o mesmo dia, há 191 anos atrás, que o Charles Darwin saiu do Porto Inglês, tá? No dia 27 de dezembro. Foi o mesmo dia que eu saí, só que com uma diferença de 191 anos. Centro de visitação Esteban Carlos. E esse aqui é o crânio, né, de uma orca. Olha o tamanho dos dentinhos dela aí. Para ter uma ideia da minha mão para os dentinhos aí. Então é um animal fabuloso, lindo. Olha, ela, aqui eles dão uma proporção do tamanho dela para um carro, para um Fusca, né? E também o peso mais ou menos de um elefante. O gato montés. Esse animal aqui, ele está quase extinto por aqui. Pelo menos achava-se isso. Mas foi encontrado esses animais numa certa quantidade aqui nessa região. E ele já por um tempo já foi dado como extinto. Olha ele ali, ó. Talvez seja o animal mais arisco dessa península, dessa região. É esse gatinho aqui, ó. Parece um gatinho doméstico.
bem semelhante a um gatinho doméstico, mas ele é o mais difícil de se ver por aqui. Ó, você tem o guanaco, e você tem também o famoso puma, a raposa, em espanhol é chamado de zorro, o gatinho lá, os animais aqui também, tem muitos representantes nossos lá na Floresta Atlântica, que se deram bem aqui, por exemplo, o tatu, que eles chamam aqui de peludo. Olha aí o zorro, a raposa. E aí os animais, os representantes aí da fauna aérea. Nós temos nessa península aqui, apesar do frio, da temperatura baixa, nós temos um representante dos répteis fortemente aqui, ó. Um lagarto. Os lagartos não gostam muito de frio, não, porque a temperatura deles ela baixa e sobe de acordo com o ambiente. E aqui tu tem a península. Aqui é o continente. Essa área aqui é o continente. E aí a península aqui, ó. E aqui são onde os animais se reproduzem. Aqui é onde nós vamos visitar. Verificando aqui se a gente encontra alguma fauna. As baleias francas, elas se reproduzem aqui, elas entram aqui nessa área para comer, vai até lá. Então esse aqui é também um berçário. Essas rochas, elas são apumes, né? Quando a gente pega aqui, ó, ela quebra com facilidade, uma certa facilidade, né? E o que a gente vê nessas pedras, uma coisa bem peculiar, é que elas são mais leves. Essa aqui, essa preta aqui, que não sei se dá pra ver direitinho, ela é muito pesada, né? Pelo mesmo volume, a gente pega essa daqui, pelo mesmo volume, basicamente, essa daqui é muito mais leve, Então, essa pedra aqui, se eu não estiver enganado, essa rocha, né? Ela é a pumice. E a pumice, ela, pelo que eu sei, ela é formada quando do derrame das rochas vulcânicas, né, liquefeitas, do magma vulcânico, ela cai no mar numa certa altura, e aí ela fica com esses poros, né, por onde encheu de ar e de água quando ela bate, então ela resfria de uma vez, e como ela tá cheia assim de ar, ela fica mais leve, né? A formação dessa rocha, ela é semelhante ao que a gente tem na esponja para preenchimento de colchões e sofá.
Trelew, que é uma réplica de um dinossauro, de um brontossauro em tamanho real. Esse animal tinha mais de 100 metros de cabeça a rabo, né? Então pesava mais de 100 toneladas, coisa gigantesca, né? Então aqui nós temos em Trelew uma réplica desses animais que ocuparam por muito tempo, essa região da Patagônia. Então a região da Patagônia, ela tem um acervo muito grande de achados desses fósseis, desses animais, devido ao solo. Por muito tempo foi congelado, passou muito tempo congelado, e esses animais que viviam aqui ficaram como conservados, né? Então, por isso é que a Argentina é um dos países que tem o maior acervo de fósseis de dinossauro. Olha, isso aqui é uma réplica interessante do sistema de uma planta de destilação. Esses aqui são os trens que eles utilizavam, equipamento do início do século passado, para auxiliar na saída, no escoamento desse petróleo dessa região. Do futuro já chegou, ó. Aqui na Argentina não é diferente não. Aqui eles têm muito vento e sol, então realmente o petróleo aqui ele vai ficar como uma alternativa, mas ainda vai se utilizar por muitas décadas o petróleo, talvez não como combustível, mas sim como seus subprodutos, né? O petróleo é utilizado em vários locais, né? Desde medicamento a comida, roupa, vestuário e tantos outros, né? Mas como combustível, que é o carro-chefe para o petróleo, acredita-se que não. No futuro próximo nós vamos ter essa substituição. Acabei de entrar na cidade ao sul da Argentina, a mais ou menos 1.200 quilômetros de Ushuaia. E olha o nomezinho da cidade, ó. É Fitzroy. Esse R, eu acho que esse nome aí ele tá errado, ele tem que ser junto. Se escrevia junto, mas eu não tenho certeza, porque o R era maiúsculo e era bem no meio da palavra, e esse R era de rei,
francês, que ele era descendente da dinastia francesa, né? Mas aí eu acho que na hora que o rapaz foi colocar o nome aqui, ele desmembrou pensando que estava errado. Mas esse nome é junto, Fitzroy. E é isso. Fernando de Magalhães passou por aqui nos anos de 1500, fez umas modificações com essa passagem dele no conhecimento humano. Ele ratifica que o planeta, com essa viagem que ele não terminou, diga-se de passagem, que o planeta é redondo e é esférico. E também ele consegue encontrar uma rota alternativa para as Índias. Então nós devemos muito dessa globalização a Fernando de Magalhães, né? Que sai do porto com 3 embarcações, com mais de 250 homens, e volta. A expedição volta com bem menos de 20%. Então eu estou aqui atravessando o estreito. Para mim é muito importante, porque é um ponto na expedição que eu queria fazer e agora estou realizando. E tá aí, Estreito de Magalhães. Esse aqui, essas águas aqui, que é a união do Atlântico com o Pacífico, tá? E a despeito de que muitos pregam que o Pacífico tem uma cor e o Atlântico tem outra, tá vendo aí, ó? Não tem nada. Quem faz a divisão entre os oceanos somos nós, seres humanos, que damos nome. E esse Pacífico aqui recebe o nome de Pacífico por causa do Fernando de Magalhães. Quando ele atravessa o estreito, coincide do Pacífico, que era o mar do sul, né, estar calmo. E aí ele chama de Pacífico. Mas foi só isso. Mas esse aqui é um dos mares mais revoltos que tem, é o Pacífico. Então ele errou feio. Hoje, domingo, dia 15 de 2023, depois de 20 dias, e hoje 4 aduanas, 9.490 quilômetros, cheguei ao fim do mundo. Valeu? Aonde? Na quentinha aqui, ó, quentinha. Graças a Deus não furou nenhum pneu. Valeu? Tamo junto!
Quando os colonizadores chegaram aqui, nessa região, essa ilha gigante, que é a Terra do Fogo, eles se depararam com uma imagem dantesca de homens pelados, uma civilização de homens pelados, mulheres se jogando nesta água aqui, coberto com óleo de foca como isolante. E aqui era considerado um inferno, né? Eles encontraram em algumas regiões homens de mais de 2 metros. Tinha uns índios aqui e tinha uma estatura gigante. E era uma imagem, eu imagino uma imagem bem estranha para aqueles homens, né? Aqueles navegantes. E esses índios foram dizimados, ora por doenças europeias, né, que eles nunca tiveram contato, que não tinham tido contato. Depois, um pouco depois, eles foram dizimados por questões bélicas mesmo, para tomar conta o europeu, para tomar conta desta área, né? E aqui eu estou em Ushuaia, que vamos dizer assim seria a capital da ilha, né? Uma província argentina, que agora a gente paga caro para vir para cá como turista, né? E antigamente isso aqui era dado como um castigo para os homens virem para cá colonizar e tudo. Mas a história interessante aqui é que Charles Darwin, né, o grande pesquisador, ele passa por aqui, e aqui tem um canal chamado Canal de Beagle, que hoje eu vou visitar para ver a sua fauna. Aqui ele fez um levantamento, esses levantamentos biológicos e geológicos deu um embasamento para o Beagle, para o livro, né, A Origem das Espécies e a Teoria da Evolução. Então Charles Darwin, há 191 anos atrás, ao passar por aqui na sua expedição, juntamente com o capitão Fitzroy, eles se deram com esses índios. Tem até algumas fotos antigas ainda dos índios, mas infelizmente os colonizadores não conservaram esses índios, como em alguns locais. Aqui não existe mais, essa região da Patagônia não existe índios, mas ainda existe um animal que era domesticado por esses índios, que eram os cachorros. Por incrível que pareça, ainda existe cachorros daquela época que se encontra aqui na ilha, né? Que seria um material interessante para um estudo, né, genético desses animais, para saber como é que esses animais chegaram aqui. Então aqui eu apresento para vocês uma cidade bem peculiar entre montanhas, parecida com algumas Alpes suíços, cidades europeias, mas aqui no sul da Patagônia, no sul do nosso continente, tem essa pérola aqui chamada Ushuaia. Fazendo aqui uma caminhada, um trek aqui
próximo de uma montanha, essa coisa mais linda. Aqui já foi uns 3 quilômetros, pouco mais. E o que a gente está vendo aí é a água do degelo daquelas montanhas ali, ó. Olha só. Aqui é o glacial Perito Moreno. Começa lá no Chile e termina aqui na Argentina. É uma quantidade colossal de gelo, mas que já foi maior. Já teve mais desses glaciais aqui no sul e que com o aquecimento global eles estão diminuindo. Esse aqui tem uma faixa de 5 km em alguns lugares, na sua largura, na sua altura chega a 70 a 80 metros. Devemos conservá-lo, devemos conservar a Groenlândia, o Alasca, o Polo está sofrendo, a Amazônia, nosso Cerrado, a Caatinga, que alguns pontos estão transformando em deserto. Essa zoada aí, esse som, ela se desprendendo, parte dela se desprendendo. Então, isso não é papo de ecologista. O planeta, olha só, tá vendo lá, ó. Que lindo! Na hora que eu tô gravando, olha só, consegui captar um dos fenômenos mais raros aqui, o despreendimento. Que legal, rapaz! Aquele azul que você tá vendo lá é oxigênio acumulado. Esse local aqui é uma reserva de oxigênio. Então quando cai assim uma parte dessa geleira, é liberado oxigênio. Ali, ó, você encontra alguns icebergs pequenininhos. Eles boiam
por causa daquela fórmula lá do professor de química, onde ele diz que a densidade e a massa tem uma relação com o volume. Estou aqui em Bariloche, ao sul ainda da Argentina, e estou mostrando aqui um pouco da cidade, né? Tem uma parte muito bonita que é essa daqui, que é onde os bem-nascidos moram, e tem uma parte não tão bonita por onde eu passei, que eu não vou mostrar, porque eu já passei. E que não é tão legal, né? Tô saindo agora da cidade. E aí eu fiz uma pesquisa há um tempo sobre essa cidade, para colocar ela no ponto da expedição. E descobri que aqui um paraíso aqui turístico. Tá ali, ó, um bando de turista ali tirando no Bariloche. Esse paraíso aqui, e em volta aqui a essas montanhas, e de clima agradável, pelo menos nessa época que neva, que fica tudo cheio de neve. É um paraíso aqui no mês de julho para os amantes do esporte na neve. Então eu descobri assim, umas coisas meio cabulosas assim, né? Por exemplo, que aqui tem umas teorias que o nazista, o pai do nazismo, né, que é Adolf Hitler, um indivíduo altamente problemático quanto a ser humano, ele não morre naquela historiazinha oficial, e sim vem residir aqui próximo de Bariloche, né, em alguns locais assim inóspitos, juntamente com seus asseclas fugidos da Alemanha. E vem morrer aqui, né? Então tem essas histórias assim estranhas sobre Bariloche e essa região, né? É a teoria da conspiração? Ainda é. Mas a Mengele também era, né, no Brasil, e se tornou o quê? História, né? Acharam os ossos lá do nazista lá, que era o carniceiro do médico que fazia determinadas práticas totalmente condenáveis pela humanidade, né? E a polícia já encontrou muito material aí nessas casas bonitas aos redores de de Bariloche, e também em Bariloche encontrou muitas coisas que remetem ao nazismo, né? Então tá aí, quem gosta desse assunto, de estudar, coloque Bariloche no circuito aí desse assunto terrível que é o nazismo, o fascismo, né? Que alguns governantes até hoje ainda simpatizam. Tava passando aqui na frente da cidadezinha na Argentina, bem no centro da Argentina, chamada de Eduardo Castex, eu acho que é isso aqui. Aí eu avistei esse parque temático aqui em memória dos combatentes de um conflito que aconteceu na década de 80, lembro muito bem, era um jovem, mas eu lembro desse conflito armado entre uma potência e uma nem emergente ainda não era, a Argentina. Isso aqui foi um conflito onde ceifou essas vidas aí e muito mais. Essa daqui aparentemente foi só dos
dos combatentes aqui da cidade, rapazes, jovens que perderam suas vidas, né? Por quê? Porque um ditador na época resolveu anexar as ilhas das Malvinas em 1982 à Terra do Fogo. Não deu muito certo, lógico, porque esse território que aqui está colocado é bem bacana aqui, ó. São ilhotas que desde 1833 é território inglês. A melhor frota naval da época do mundo. E aí precisa dizer que a Argentina perdeu, né? Tá aí. Alguns falam que guerras fazem com que a gente evolua socialmente, tecnologicamente. Mas aí eu deixo a reflexão. Será que se aqueles meninos lá, aqueles jovens que perderam suas vidas, estivessem hoje vivos numa universidade, trabalhando em prol da tecnologia, do avanço da humanidade, será que nós não teríamos um resultado melhor na tecnologia? Então eu não concordo muito com essa filosofia de que as guerras fazem isso. As guerras atrasam, ao meu ver, porque matam pessoas que poderiam estar produzindo alimento, produzindo outras tecnologias, né? Então, eu como professor, não só, mas uma pessoa que quer pensar, né? Guerras, seja ela das Malvinas ou não gera heróis, geram mortos, perdedores. Ganhador, ninguém ganha com aqueles jovens sendo mortos. Tantas mentes que foram perdidas que poderiam estar por aí, né? Produzindo. Então, fica essa reflexão. Estou aqui numa refinaria de petróleo. Eu não sei se vai dar para ouvir bem aí, tá? Porque o som aqui é alto e o calor ainda mais. Então tá aí, uma refinaria. Que você tá vendo ali em primeiro plano é um recipiente onde se coloca gases. Ali do outro lado são partes do fracionamento do petróleo. E aqui a cidade ela tem uma vocação, toda essa área aqui tem uma vocação petrolífera. E o que você tá vendo aqui, ó, é dia e noite queimando aqui, ó. Um calor louco. Aí você diz, mas por que eles queimam assim, né? É porque o excesso, eu vou mostrar ali pra vocês onde é que fica. O excesso de metano, né, de gases do petróleo, ele é armazenado ali, tá? E levado para aquela tubulação lá. Estou aqui do lado de fora porque eu não tenho autorização para filmar do lado de dentro. Então essas tubulações que você está vendo aí é por onde os gases e gasolina e nafta e querosene, diesel e outros mais provenientes do petróleo estão saindo, né? Então vamos lá para o foguinho lá em cima, ó. Esse belo fogo. É metano, meus amigos. É metano que está saindo lá e está sendo queimado e liberando dióxido de carbono. Aí você diz assim, mas o dióxido de carbono não é o do efeito estufa? É ele mesmo. Só que o metano, ele é muitas vezes mais perigoso para a camada de ozônio do que você tem quando você tem o dióxido de carbono. Então é por isso que eles queimam metano, tá? Dos males o menor,
Então é isso que nós estamos vendo aí, tá? Beleza? Eu tô bem numa encruzilhada, vamos dizer assim, entre 3 países. Aqui já foi processo aqui de brigas, mas chegamos a um acordo. Ali do lado, que vocês estão vendo, é o Paraguai. Esse lado de cá, aonde começa essa pontezinha aqui, e lá mais à frente é o Brasil. Então eu estou do lado do Brasil. E não sei se dá para ver uma casa lá ao fundo. Lá é a Argentina. O local está fechado. Tá na reforma. Acho que por causa dessa ponte aqui também. E só abre 2 horas. Agora que é 10 e alguma coisa. Então não vai dar para esperar. Hoje estava cortando aqui o estado de São Paulo, tentando sair aqui para o Goiás, e tomei uma rota que eu vim parar num lugar que para mim é muito importante, porque eu falo muito em sala de aula, mas eu nunca tinha visto, né? Que é exatamente o que? Uma hidrelétrica, né? Olha só que coisa linda! Essa hidrelétrica, ela fica a divisa entre o Mato Grosso e São Paulo, numa cidadezinha chamada de Ilha Solteira. Recebe esse nome por causa de uma ilha que tem depois da hidrelétrica, ou tinha, né? Ou aqui, ó, eu acho que é aquelas ilhas ali, tá? Então ficou o nome da cidade e o nome da hidrelétrica. Essa hidrelétrica aqui, ela começou em 67 e foi inaugurada em 73. Ela foi um marco no Brasil em produção de energia e hidrelétrica, porque no Ocidente ela ficou como sendo a maior por muito tempo. Ela desbanca uma americana. Acho que a americana produzia
20 e ela produzia 60. Então 3 vezes do que a americana. Então gigante ela, entendeu? E é lógico, tem um problema ecológico, né? Que ninguém naquela época tocava nesse assunto. Ocorreu aí sempre que acontece a formação dessas hidrelétricas, tem uma inundação gigante, né? E aí ecossistemas são perdidos e outros são formados. Mas depois que é estabilizado, aí ela produz sem muito impacto ambiental, né? E é um fator econômico para um país como o nosso, que produz muita energia limpa, entre aspas, energia renovável, é importante. Então eu soltei aqui o Charles, o drone, e aí ele vai nos mostrando aí a parte aérea, e vamos ver se ele consegue mostrar lá atrás, né? Muito bacana. É um feito humano que já remonta aí os sumérios, os egípcios, a Mesopotâmia já fazia, lógico que não para tirar energia elétrica, né? Mas para desviar o curso dos rios, para a questão das inundações, né? Para colheita, para desviar. E aqui tem uma coisa interessante, né? Tem 3, segundo aqui um rapaz da área, tem 3 ou 4 anos que eles não abrem a comporta por causa do regime das águas aqui do rio Paraná. Esse rio aqui é o mesmo que vai desembocar lá no rio, é o mesmo Rio da Prata, né? Que vai desembocar lá no mar. Então ele começa aqui, pega o Tietê, ele pega outras nascentes e corta o continente aí e vai desembocar uns 4.000 quilômetros aí, se não mais ou menos, lá entre a Argentina e o Uruguai. Eu estou no Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, tá? Foi criado 10 anos depois de 1987, exatamente por causa do acidente nuclear que aconteceu aqui nessa região, mais precisamente em Goiânia, né? E eu estou aqui a mais ou menos alguns quilômetros, então, acho que 10 a 15 quilômetros aqui. A cidade é Abadia do Goiás, ok? E eu estou aqui com o Sérgio. Sérgio, você é o técnico? Eu não sou da área técnica, sou da parte da comunicação, sou um dos palestrantes aqui, né? E aqui a gente recebe alunos e instituições para contar a história do acidente radiológico de Goiânia, né? Que nós temos o acervo oficial com documentos históricos e fotos e tudo mais sobre o acidente. Então, pesquisadores e outros interessados no tema vêm aqui para visitar e conhecer nosso acervo. E aqui nós recebemos, né, essa nossa exposição com algumas aplicações, contando um pouco mais sobre os usos da ciência nuclear, né? E
sobre a história especificamente do acidente também, que é um ponto de interesse, né, claro, do pessoal. Sérgio, então vamos começar um passeiozinho aqui para você explicar aqui para os nossos alunos um pouco sobre energia nuclear. Essa aqui é a usina de Angra dos Reis, né? A usina de Angra 2 é uma maquete para mostrar que é uma das nossas centrais, né, energéticas que utiliza a energia nuclear para produzir energia elétrica. É uma unidade que atende ao Rio de Janeiro, né, ao estado do Rio de Janeiro. Esse é um painel com algumas fotos, né, e algumas imagens sobre o acidente, né, com as áreas atingidas e os trabalhos realizados, né, durante os períodos de descontaminação, até a parte da construção do depósito, né, do recolhimento desses rejeitos, para serem abrigados aqui em Abadia de Goiás, né, na nossa área do centro. Além disso, dessa parte de aplicações, nós temos aqui outros pontos, como radiofármacos, né, que são os remédios radioativos. Temos aqui uns detectores, né, para mostrar a parte dessa área de atuação. E além de alguns materiais, que são exemplos de materiais que a gente recolhe, né, nós temos aqui também um serviço de atendimento a emergências e recolhimentos de materiais radioativos que possam aparecer, né, nós temos um setor específico para isso. E além disso, mostrar outras aplicações, como o uso de radiação, por exemplo, para alimentos, né, na parte de conservação, o uso em minerais, além dos formatos naturais, digamos assim, né, de minérios, por exemplo, que contém radiação, né, que alguns minérios de urânio, de tório, por exemplo, né, para mostrar para o pessoal essas áreas de atuação. Esse painel fala sobre os remédios radioativos, né, para que cada parte do órgão cada órgão tem um tipo de remédio específico, né, para atuar na área específica. Então são vários remédios com princípios radioativos para tratamento de câncer, né, e outras ações. Aqui as maquetes, né, essa maquete do parque, que é um Ortegal, um parque estadual que abriga o nosso centro, né, e a área dos depósitos também. Uma maquete do depósito mostrando como que está disposto, né, porque quando você vai lá você vê só um morro com grama, mas por dentro tem toda essa estrutura específica para conter, né, os rejeitos que foram recolhidos em Goiânia. Nossos laboratórios, né, e outras estruturas. Passou um pano aí, um balde que o pessoal estava resolvendo os assuntos aí. E é isso, então aqui o visitante tem acesso a informações sobre o acidente, claro, mas também aplicações, né, como o uso da energia em usinas, como seriam os modelos, né, aplicações em áreas diferentes de saúde, medicina, né, por exemplo, a parte de monitoramento também que a gente analisa, tanto as áreas em Goiânia atingidas quanto as áreas aqui do depósito são monitoradas, né, para garantir a segurança radiológica das áreas. E esse é o nosso trabalho, a gente recebe visitantes aqui, no ano normal são cerca de 5 mil visitantes, né, entre escolas e instituições que vêm saber um pouco mais sobre a história da energia nuclear, né, da radioatividade e do acidente, claro, de 1987. Como é que está essa assistência? Vocês têm uma assistência às vítimas? A parte de acompanhamento às vítimas não é feita junto à SENEM, né, especificamente, ela é via Secretaria de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, que faz todo o acompanhamento pós-acidente, digamos assim. Mas ainda está tendo? Ainda está ocorrendo? Então, aí no caso, esses dados mais atualizados, teria que conseguir com eles, por exemplo, quantitativos, né, e tudo mais, mas há esse apoio que é feito via a antiga Fundação Leite das Neves, que hoje se chama Centro de Atendimento ao Radioacidentado, né, que dá todo esse suporte psicológico, médico, odontológico, algum outro tipo de questão que precisa ser resolvida, a essa unidade da Secretaria de Saúde para gerenciar isso também. Existe aqui o centro, ele faz uma prevenção educacional, mostrando, informando, indo nos colégios, ou não, o colégio tem que trazer aqui... Por experiência de pessoal,
a gente recebe as instituições aqui, né? Então, como eu falei, são cerca de 5 mil visitantes anuais, né, no ano normal, e de pessoas e instituições que vêm saber, né, como que foi essa parte técnica, a parte dos trabalhos realizados durante o acidente, né, e conhecer um pouco mais dessa história toda e das aplicações da ciência nuclear. E o cuidado, né? Acho que tem que ter nessa energia, né? Informar as novas gerações sobre ter cuidado com futuros acidentes, né? Sim, há todo um cuidado, há um normativo da CENEM, né? Mas nós fazemos os monitoramentos, por exemplo, para atender, né? É uma forma também de garantir essa segurança, né? Então, o uso da ciência nuclear, assim como várias outras ciências, precisa desse cuidado técnico, né? E nós fazemos, né? Tem toda uma normativa por trás, né, do segmento para garantir essa segurança. Ok, agradecer o Sérgio as suas palavras aqui, as suas informações e beleza. Bom, como não dá para soltar aqui o drone, porque precisa de uma autorização especial, eu estou aqui numa torre de observação do local onde está os resíduos. Então dá para ver ali, ó, esses montes, um aqui e outro lá mais à frente. Eles são monitorados e cuidados, né, por esse centro de observação aqui. Aqui você tem toneladas, desde carros a pessoas. Pelo que me consta, morreram 4 pessoas e acredito que elas estejam aqui. Mas se não tiver aqui, objetos como boneca, coisas de casa, tudo tá aí, toneladas e toneladas estão guardadas. Isso aí vai ficar por alguns séculos sendo monitoradas e cuidadas pela nação brasileira. E esse centro aqui tem essa responsabilidade, né, de cuidar dioturnamente desse resíduo nuclear. Então foi um acidente que aconteceu. Alguns dizem que foi negligência, mas a coisa ainda não está totalmente explicada, né? Aconteceu em 87, em setembro de 87, aqui em Goiânia. Tem familiares envolvidos, foram acidentados. Ali, naquele montezinho ali, tem coisas da minha família, da minha tia, acredito da minha prima, deu radiação no berço dela, no carrinho. Então, nessa época, eu morava também aqui em Goiânia, passei a morar pouco tempo depois. Então, Goiânia foi fechada. O problema foi vários problemas que foi gerado com esse acidente. Um deles foi econômico. Goiânia foi sitiada, foi fechada. Ninguém entrava e ninguém saía por um tempo. Então até alimento estava faltando na época. Me lembro muito bem desse período. Então faltou gasolina, está na reserva. Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre gasolina. Algumas curiosidades, né? Todo mundo já conhece muito sobre gasolina. Vamos pegar essa oportunidade aqui para falar sobre ela. Essa corzinha que você está vendo aqui é um aditivo. Toda gasolina, primeira curiosidade, toda gasolina é aditivada. Segunda curiosidade, quando se fala que uma gasolina é aditivada, é porque está falando de um aditivo para limpeza.
Por isso é que ela é um pouco mais cara. Gasolina não tem cor. Gasolina não tem cheiro. Aí é botado um outro aditivo para dar o cheiro característico da gasolina. Assim como o gás aí na sua casa também não tem cheiro. É colocado um aditivo de alerta. Então, a gasolina é um subproduto do petróleo. O Brasil é um grande produtor de petróleo, mas por questões de gerenciamento, de política, a gente vende parte do nosso petróleo para fora e compra gasolina. Estranho, né? Mas é isso que acontece, cara. A gasolina, 1 litro de gasolina leva a Beagle a 25 km. Então fica difícil arrumar um substituto para gasolina. Tem? Não posso dizer que tenha, porque a gasolina ela é muito barata. A tecnologia já foi totalmente conhecida, trabalhada, e fica difícil ter uma outra. A energia elétrica, energia à base de hidrogênio, energia movimentar à base de biocombustível, mas ainda a gasolina, tecnologicamente, ela ainda é a mais viável, tá? Mais barata. Aí você diz, mais barata? É, a mais barata. O que você tem aí muitas vezes acordos internacionais que fazem com que a nossa gasolina, principalmente aqui no Brasil, fique um pouco mais cara. Fica mais cara, bem mais cara. E aí é uma questão econômica, não é questão tecnológica. A nossa tecnologia aqui de retirada e prospecção, retirada e refino é o suficiente para suprir a necessidade do nosso país. O problema são os acordos internacionais que muitas vezes não deixa a gasolina baixar. E aí, pessoal, eu tô bem no Ferro Velho, aonde a história do Césio passou, né? Então essa daqui acredito que seja uma área federal. Eles cavaram, tiraram boa parte aqui do solo e tá tudo enterrado lá naquele local, né? Onde tem os resíduos. Então lá tem areia, tem os ferros que tinha aqui, né? E eu tô bem no meio de Goiânia, aqui no setor aeroporto, aonde foi aberto eu não sei se aqui foi aberto mas aqui era o Ferro Velho, onde os dois rapazes vieram vender, né? Então a história começa num hospital onde tinha uma cápsula de Césio 137, um pouco mais acima, alguns quilômetros acima, um hospital que tinha sido desativado. E aí os catadores de ferro, essas coisas aí, de ferro, alumínio, pegou, viu que era muito pesado, né? Tava pesado e eles resolveram vender. E aquela cápsula, ela é em volta a chumbo, né? E aí eles martelaram lá e quebraram e começaram a abrir em outro local, que é onde a gente vai agora. E aqui eles já chegaram e abriram, terminaram de abrir, e aí a história foi uma catástrofe, né, para a cidade, porque pessoas morreram, pessoas ficaram doentes, mutiladas, tudo por causa da negligência. Alguns chamam de negligência, outros chamam de acidente, né? Mas uma coisa é certa: o Césio não deveria ter sido deixado da forma como foi deixado, né? Então aqui foi tirado aqui uma grande quantidade de areia aqui, né? Isso aqui aconteceu em setembro
de 1987. As pessoas que morreram com menos de 50 dias, tinha morrido, e até hoje ainda tem sequelas do césio, não só de forma física, mas também de psicológica, né? Então é o segundo maior acidente, só perdendo para Chernobyl, na antiga União Soviética. Isso 3 anos antes, eu acredito que foi em 83 esse acidente. E todo esse resíduo está guardado lá no centro, tá? Centro goiano lá de monitoria, que as imagens mostram aí. Vamos aqui para o ponto aonde morava o Betão, tá? O rapaz que encontrou e abriu a cápsula de césio lá do hospital. Então era aqui nessa área aqui que ele morava, tá? E aqui você tem uma área agora que é federal. Ninguém pode construir nada, tá? Minha tia, a família da minha tia, né, que me criou, morava aqui, ó. Então o césio contaminou o berço da criança. Ela tinha acabado de ter neném. Então minha prima tinha alguns brinquedos que foram colocados tudo lá no depósito, tá? Então aqui morava o rapaz. Esse Betão morreu, né? Foi uma das 4 vítimas diretas do césio 137. Ok? Então essa é uma parte da história do césio. Tem mais ou menos uns 30 minutos que eu estou cruzando aqui essa rodovia e percebo que o cerrado é constante. Então durante toda a viagem eu ainda não tinha encontrado uma faixa de cerrado conservado assim. E aí eu queria saber qual era a extensão, aí eu soltei o drone. Então vamos dar uma olhadinha aí nas imagens. Mas muito bacana. Que ótimo que tem uma parte ainda conservada.